Liguei o meu respirador, eu tenho as três opções, tá? Eu posso ventilar adulto, neonato ou pediátrico. No caso aqui vai basicamente adulto. Então, assim que eu tocar na tela, ele vai me dar um sinal luminoso e visual. É possível ouvir o toque do alarme, sim ou não. Caso você não escute, ele não vai permitir que a gente ventile pela própria segurança do paciente. Então ele vai mandar que entre em contato conosco para poder ver. Se por um acaso fez incorretamente, é só desligar, ligar, selecionar novamente o modo ventilatório. Agora sim. Antes disso, qual é o dispositivo umidificador que eu vou estar utilizando no paciente? Não vou utilizar nenhum dispositivo trocador de calor ou umidificação aquosa. Você está setando para esse meu respirador identificar e fazer os ajustes internos. Sensor de fluxo. Esse meu respirador eu tenho a opção de usar dois tipos de sensores. O sensor de fluxo proximal, que é esse, ou o sensor de fluxo distal. Tá? Esse é o sensor de fluxo proximal, com a linha de pressão, ou o sensor de fluxo distal, que ele fica mais próximo ao meu ramo expiratório. Ele vai ser conectado no meu tubo e acoplado na parte de baixo. É o sensor de filamento aquecido. Também vou selecionar aqui. Quando eu apertar assim, ele faz uns pequenos testes. Só faz uma leve oclusão e ele vai fazer os testes internos. Observe que ele mesmo vai falar aqui, mantenha a saída do circuito respiratório fechada. Ele não precisa mais de um circuito único para unir. Nos testes principais, não. Se eu precisar fazer uma calibração, aí ele vai estar sempre informando o que eu preciso. Qual é o equipamento que eu preciso e o que eu devo fazer. Enquanto ele faz o teste, observa as opções selecionadas só para uma leve conferência. Então, como paciente do tipo adulto, sensor de fluxo proximal, umidificação passiva. Tá? Sempre que você for mudar de paciente, precisou de ligar, ele vai fazer esses testes padrões. Sempre. Caso eu queira consultar a carga da bateria, desligo da tomada, mas não é necessário. Tá? Posso prosseguir sem isso. Aqui agora eu tenho uma opção, se eu quero ventilar um paciente de sexo masculino ou feminino, tá? Por quê? Porque eu tenho como ajustar aqui volume por peso, eu trabalho com ele, então eu posso escolher de 3 a 10 ml por quilograma, então em torno de 6 ml. Qual a altura da minha paciente? Eu ajusto a altura e ele faz o cálculo do peso predito ideal dessa paciente. Quando eu fizer o ajuste, observe que os volumes estão pré-ajustados, o padrão é VCV. Assim que eu confirmar, ele já faz um reajuste automático.
Nessa mesma tela, eu tenho a opção de trabalhar com a ventilação não invasiva. Assim que eu ativar a tela, ele vai identificar no modo ventilatório. Então, independe do modo ventilatório, ele vai entrar em VNI e começar a compensar fugas. Compensação do circuito respiratório, se eu ativar, ele também vai compensar. E pressão auxiliar externa. Normalmente, nós temos aqui a entrada de nebulização ou TGI, mas comumente utiliza-se nebulização por fluxômetro de parede. Então, para ele não ter uma perca dos valores que você está tendo monitorização, para que ele não tenha uma descalibração, você pode ativar essa pressão externa e ele vai entender que o fluxo a mais ele tem que descontar. Então você não vai estar perdendo essa monitorização durante o período da nebulização. Compensação endotraqueal, tá? O tubo compensation. Ele avisa também que o mau ajuste pode gerar um dano no meu paciente. Então eu tenho um endotraqueal, uma traqueostomia, qual é o diâmetro que eu tenho desse tubo e quanto eu quero compensar, de 10 a 100%. Tá? No caso dela, é um tubo 8, a gente vai compensar 100% da resistência desse tubo. Não estamos precisando da pressão auxiliar, vamos compensar circuito. Até aqui, ok. Toquei na tela, ele já estaria ventilando. Desativar aqui também a parte da VNI. Toquei na Quando tela. eu tenho que botar compensação externa. Só se você não quiser, se você botar sem compensar, ele vai acrescentar os valores. Assim que você colocar para ele identificar, ele volta ao parâmetro anterior. Ok. É só realmente para uma perca. Você não observar durante a nebulização um volume de 1000, mas você sabe que é por causa disso. O respirador ele entra no modo stand-by, mas eu só preciso tocar duas vezes, tocar por 2 segundos, e ele já entra ventilando meu paciente. Observa aqui na curva de pressão que eu tenho agora 2 gráficos. O gráfico verde é o gráfico mandatório e o gráfico vermelho é a parte da compensação. Como meu sensor está aberto, eu vou ocluir e ele agora iguala. Então ele compensou todo o sistema do circuito e eu não tenho mais nenhuma diferença de pressão na minha respiração do paciente. A parte gráfica, eu tenho 3 opções de gráficos. Eu posso mostrar a leitura pressão, fluxo, volume. Se eu tocar na tela, eu tenho a opção de mudar. Eu posso ter 3 loopings e a curva de pressão. Se eu tocar na tela, eu posso ter 2 loops principais, PV e FV, e as 3 curvas, pressão, fluxo, volume. Também posso ter a curva preenchida. Tá? Quem prefere a curva preenchida, também não teremos nenhum problema. Velocidade do gráfico você pode ser ajustada, as escalas você pode ajustar e tamanho. Passado em torno de 5 a 10 ciclos, ele vai me dar a opção de congelar o gráfico. Para que isso é tão interessante? Eu tenho como fazer a leitura naquele ponto de como se comportou esse gráfico, tá? Como esse paciente vem se comportando e fazer a leitura de pico de fluxo, pico de pressão, volume. Já vimos a parte gráfica. Parte de monitorização. Aqui eu vou ter toda a minha monitorização que eu tenho na minha barra lateral. Tá? Resistências, complacências, escape tanto em porcentagem quanto em litros, a compensação do tubo, elastância, a pipa intrínseca. Se eu tocar na tela, ele faz um novo reajuste, tá? Mostrando resistências, complacências, os volumes correntes, volume minuto, a pressão de pico. Então tenho toda a minha parte de monitorização.
Ah, mas eu queria ver na barra lateral. Todos aqueles valores vão se transformar em abas aqui na barra lateral. Só tocar e ela vai me dando todos os valores que eu preciso. Também aqui é o meu bar graph, eu tenho pressão platô. Eu tocar, ela se transforma numa pressão de pico, pressão inspiratória ou também a mecânica pulmonar. Tá? Então vai fazer sempre o cálculo da mecânica. Eu não preciso estar aqui, eu posso deixar a parte de volumes com a mecânica ao lado. Modo ventilatório, como eu disse, ele entra em VCV como parâmetro, mas eu posso alterar tocando aqui em modo ou tocando no próprio nome do modo ventilatório. Como modo nós temos os principais, VCV, PCV e PSV, mas também como modos avançados temos o PRVC, o APRV, que é o Dual PAP, o mandatório de volume e o volume de suporte. Tá? Então, ele aqui eu vou ter o meu volume e ele vai estar ajustando, vai estar fazendo um mandatório baseado no esforço do paciente para que eu consiga garantir esse volume. Modo de alarmes, eu posso também ajustar aqui, entrou em mandatória, você vê. Modo de alarme, eu posso entrar na aba tanto aqui quanto aqui, é só eu tocar na parte dos alarmes, é porque ele não está alarmando, ele já vai alterar, mas diretamente eu posso vir aqui. Posso setar o meu alarme, aumento ou diminuo, confirmo no botão ou na própria tela. Caso eu não queira ajustar um a um, eu posso fazer o ajuste automático. E peço para, baseado nos valores que ele tem, ajustar em 10, 20 ou 30%. E ele vai fazer o novo reajuste. Volume e o tempo do silêncio, isso aqui é o volume do alarme, e quanto tempo ele vai passar no silenciador de alarme. Eu quero que ele silencie apenas 1 minuto. Eu quero que ele silencie 90 segundos, 120 segundos. Isso, ele vai estar sempre ajustado. Tempo de apneia. Tá? Então, ele vai identificar para entrar no backup de apneia a partir de quantos segundos. Tendências. Tudo o que aconteceu com esse meu paciente, eu vou ter ciência até as 72 horas últimas. Então, eu vou escolher de 1 a 3 parâmetros. Vamos colocar a pressão de pico e a complacência dinâmica desse meu paciente e o volume corrente. Eu boto para carregar, ele carrega 72 horas de ventilação bem rápidas. A grande vantagem do software e ele vai estar me listando tudo o que aconteceu nas últimas 72 horas. Eu tenho aqui a data, o horário que aconteceu. Eu tocar na tela, ele vai me mostrar como está meu paciente, qual o volume corrente, qual a pressão de pico, a complacência dinâmica, qual o modo ventilatório que ele se encontrava e se tinha alarmes. Eu posso também selecionar correndo o cursor. Tá? Aqui eu também observo que vai alterando aqui os valores, os parâmetros do meu paciente. E isso é super importante. Vamos botar para onde tem alarme, que é essa curva branca. Observa aqui azul, vermelho e branco. Volume minuto baixo. Então ele identificou, nesse momento teve um alarme. Meu paciente estava com volume de 190, pressão de pico de 27, complacência dinâmica, em PCV com esses parâmetros. Foi no dia 5 às 8h37 da manhã. Então, como ter todo esse aporte visual. Evento, nas últimas 24 horas, quais foram os ajustes desse meu respirador? Como eu desliguei, ele zera. Então, ele agora está nos primeiros instantes. E as manobras principais,
que aqui é a cereja do bolo para todo fisioterapeuta. O que é que a gente tem como manobras principais? A gente já faz modos ventilatórios avançados, já faz a compensação do tubo, já faz a compensação de fluxo externo, mas eu ainda tenho P01, capacidade vital lenta, o ponto de inflexão na curva PV, PI máxima e o volume aprisionado. Então, não preciso só saber a PIP intrínseca. Eu tenho como saber, a PIP intrínseca deu 6. Mas qual é o volume aprisionado que essa PIP acarreta? Então, eu também tenho como gerar esse cálculo aqui. No caso, ponto de inflexão da curva PV. Eu vou ajustar quanto eu quero de volume, aproximadamente 500, pressão de controle, o fluxo. Assim que eu iniciar, ele vai estar fechado aqui comigo. E ele identificou qual era o ponto de inflexão da minha curva. No caso, por estar totalmente ocluído, uma PIP de 28, 27,7 a 28. Não preciso mais fazer os cálculos de complacência, fazer uma tabela, fazer um gráfico. Ele já me dá o valor ciclo a ciclo. Se eu quiser de novo, eu vou deixar um leve escape aqui para diminuir a pressão. E ele vai gerar. E já alterou. Tá? Então nessa pressão 31,8 ele estava aproximadamente com 300 ml, que é o meu ponto de inflexão na curva BV. De manobras principais é essa. Configurações gerais. Eu tenho a opção de alterar idioma, unidades de pressão e intervalos. Como eu disse que eu faço as pausas ins e eis, eu posso também alterar quanto tempo de intervalo eu quero que essa pausa se dê. Tá? Em geral se usa 20 segundos. E o bloqueio de teclado. Eu não quero que o teclado seja bloqueado, mas eu quero que depois de 3 minutos, 5 minutos, se ninguém mexer, ele bloqueie. Tá? Uma vez bloqueado, eu posso desbloquear simplesmente tocando no cadeadozinho. Vou estar bloqueando para você observar que ele não me permite fazer nenhuma alteração, mas eu consigo fazer todas as monitorizações do meu paciente sem nenhum problema. Tá? Consigo fazer todas as leituras, eu não altero. Certo? Se eu precisar monitorar meu paciente, eu não vou ter nenhum problema. Para desbloquear, só faço tocar na tela e agora sim eu volto a poder mexer. Na barra lateral, eu vou ter o stand-by, suspenso por 2 segundos. Ele não vai alarmar, não vai mais consumir oxigênio, tá? Então não vou ter nenhum problema. Silêncio do alarme, como a gente ajustou 120 segundos, ele vai silenciar 120 segundos. Se eu ajustar 60, 90, ele vai estar respeitando isso. Oxigênio a 100%. Esse daqui já não, ele é um diferencial porque eu não necessariamente quero 100%. Em geral, convencionou-se isso. Mas eu tocar aqui, eu posso optar qual o tempo, até 120 segundos, e que fração de oxigênio eu quero. Eu não quero 100%. Eu acho que a paciente se dá bem, ela faz uma hiperóxia com 60%, com 50%. Então, eu dou uma fração enriquecida de oxigênio por 2 minutos e 60%. Tá? Observa o desenho aqui, ó. Ele vai ficando mais esbranquiçado, isso é o tempo correndo. Então também visualmente eu tenho como ver. O tempo está acabando, o tempo está entrando. Então, estou aqui próximo de 1 minuto de silêncio de alarme, o oxigênio, nebulização e TGI também. Eu tenho como optar. Se eu quiser nebulizador, ele vai me dizer qual é o tempo que eu quero de nebulização. Acoplo o pino normal, não vai ser o rosqueado, né? Em outros hospitais a gente cortou 1 ou 2 e encaixou o pino comum do copinho mesmo. E ele vai estar
entrando sempre na fase inspiratória. Se eu quiser o TGI, ele vai estar entrando na fase expiratória. Então, eu tenho mais um escape, eu não preciso mais utilizar o sistema de aspiração fechada. Eu posso utilizar? Posso. Para conectar, no caso, né? Exatamente. A gente usa o SAF só para conectar ali, né? Isso. Assim, eu posso utilizar? Posso. Conectei aqui um látex comum no sistema de aspiração fechado, ele vai gerar a taxa de fluxo sem desperdício extra de oxigênio. Ele mesmo vai estar dando, ele vai estar compensando porque o valor é próprio dele. Tá? Ou desligar, ele volta ao normal. Ciclo manual, ciclo mandatório, com os valores pré-reajustados que você fez. Pausa INS, pausa ex, para você poder calcular complacências e PIP intrínseca. A parte do congelamento de gráfico, né? Como não está nela, meu disparo aqui está ineficaz, a gente não tem como fazer essa leitura. Deixa eu até tirar esse preenchimento que eu acho horrível. Deixa eu ver se ele consegue fazer alguns ciclos para a gente ver o congelamento de gráficos. Basicamente o que vai ser? Ele vai congelar essa tela, eu vou tocar na tela e vou setar da mesma forma como eu fiz com as tendências. Saber naquele exato momento como estava a minha pressão, como estava meu fluxo, como estava meu volume. Tá? Bloqueio de teclado. E basicamente é isso.